Você já reparou como algumas pessoas enfrentam grandes adversidades, mas não quebram por dentro? Enquanto outras, diante de contratempos bem menores, afundam em frustração, ansiedade ou raiva? Qual é a diferença? Teriam elas nascido com um dom especial? Um escudo emocional invisível? Ou existe algo mais profundo, silencioso e absolutamente transformador acontecendo por trás da aparência comum da vida? Eckhart Tolle, um dos maiores nomes da consciência contemporânea, aponta para uma verdade que parece paradoxal, mas é libertadora. O despertar espiritual não remove os desafios da sua vida. Ele muda completamente a maneira como você se relaciona com eles. Não se trata de alcançar um estado místico onde tudo dá certo o tempo todo, nem de negar as dores do mundo com um sorriso artificial. Trata-se de interromper um padrão antigo, automático, o de transformar cada dificuldade em sofrimento pessoal. A maioria das pessoas vive presa a uma narrativa invisível, mas poderosa, uma história construída por pensamentos sobre o passado, traumas não digeridos, expectativas frustradas, memórias glorificadas ou dolorosas, e esse conjunto de ideias repetidas, que parecem tão verdadeiras, se torna a base do eu. Um eu que se sente incompleto, que está sempre em busca de algo mais, que acredita que a felicidade está lá fora, à espera de ser conquistada, quando tudo estiver certo. Mas aqui está o ponto-chave. O sofrimento emocional crônico não vem dos fatos da vida, e sim da identificação cega com essa história interna. A mente comum, como Tolle descreve, é um compilado de passado em loop, projetando medos no futuro e esquecendo do único momento que realmente existe, o agora. Enquanto não há consciência desse mecanismo, cada desafio é uma ameaça ao ego, cada perda, uma tragédia pessoal, cada erro, uma prova de inadequação. Agora, imagine a liberdade de atravessar os mesmos desafios, mas sem essa camada de dor adicional. Imagine olhar para a vida com presença e não com resistência. Isso é o que o despertar oferece. Não perfeição, mas paz. Não controle, mas clareza. Não a ausência de problemas, mas o fim do sofrimento desnecessário que nasce da mente identificada. É uma virada silenciosa que não faz barulho no mundo externo, mas muda tudo por dentro. Você já se pegou pensando que tem algo de errado com você? Como se, por trás de cada conquista, houvesse sempre uma sombra. Uma sensação de que ainda falta alguma coisa. Que, por mais que você tente, se esforce, aprenda, evolua, ainda existe um problema em você que precisa ser consertado. Pois é, essa é uma das armadilhas mais sutis e perigosas da mente humana. E Eckhart Tolle joga luz exatamente sobre isso. O que chamamos de eu, na maioria dos casos, não passa de uma história mental. Uma narrativa construída por pensamentos repetitivos sobre o passado, feridas antigas, traumas não resolvidos, momentos de fracasso e até de glória, misturados com projeções ansiosas sobre o futuro. E esse amontoado de pensamentos, que deveria ser apenas conteúdo mental passageiro, acaba se transformando na nossa identidade. A mente diz: minha vida está difícil, minhas finanças estão um caos, meus relacionamentos são complicados, meu corpo não colabora. E o ego imediatamente conclui: então, eu sou um problema. E quando você acredita ser um problema, tudo ao seu redor começa a girar em torno disso. As redes sociais viram um palco onde você tenta esconder essa suposta falha ou compensá-la com aprovação, beleza, produtividade e inteligência, mas por dentro existe uma desconexão cada vez maior daquilo que é mais real, o agora. O agora não te julga, não te compara,
não precisa que consertar. Mas o eu psicológico, como Tolle chama, faz justamente o oposto. Ele transforma a sua situação de vida, que é algo passageiro, em identidade. Você deixa de ter problemas e passa a ser o problema. E aí começa o ciclo. Comparações, disfarces, ansiedade, culpa, um senso constante de inadequação. Mas e se tudo isso fosse apenas um enredo mental? E se por trás dessa história houvesse um espaço silencioso, livre, intacto, onde você não é definido pela sua conta bancária, pelos likes no Instagram, por uma rejeição do passado? E se esse espaço já estivesse aí, esperando por você? Não como um conceito, mas como uma experiência direta, concreta, agora. Esse é o convite. Desapegar-se da narrativa pessoal não significa perder quem você é. Significa, pela primeira vez, descobrir quem você realmente é, além do personagem, além do papel, além da história que a sua mente insiste em repetir. Porque quando a mente silencia, a vida começa de verdade. E as coisas mudam, sem que nada precise ser consertado. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Provavelmente já observou como a maior parte do sofrimento que você sente não está realmente acontecendo? Pense por um instante. Quantas vezes o seu coração acelerou, o estômago travou, a mente se encheu de medo por algo que ainda nem aconteceu? Um exame que você ainda vai fazer, uma conversa que talvez aconteça, uma possibilidade que só existe dentro da sua cabeça. Mas mesmo assim, o corpo reage como se fosse real. Essa é uma das revelações mais perturbadoras e libertadoras do ensinamento de Eckhart Tolle. Existe um sofrimento legítimo, sim. A perda de alguém querido, uma dor física intensa, o luto, a doença, a fome. Mas a maior parte do sofrimento moderno é um fantasma criado pela mente. Uma simulação mental que engana o corpo, ativa o sistema nervoso e nos prende num ciclo de angústia, preocupação e impotência. A mente diz: e se tudo der errado? E o corpo sente como se já estivesse dando errado. Essa fusão entre pensamento e emoção gera uma identidade. Você não apenas sente medo, você se torna uma pessoa preocupada. E aqui está o perigo silencioso. Começa a parecer responsável sofrer antecipadamente. Como se não sofrer fosse sinal de descuido, de desatenção, como se não se preocupar fosse ser egoísta ou ingênuo demais. Mas vamos colocar isso à prova. Preocupar-se com um futuro já evitou algum problema real? Já garantiu que algo ruim não acontecesse? Ou só desgastou o seu corpo, roubou a sua paz, acelerou seus batimentos e te tirou do momento presente, onde a vida de fato acontece? A mente, identificada com a preocupação, assume o controle. E você começa a se ver como alguém que tem que pensar o tempo todo. Que tem que imaginar todos os riscos, todas as ameaças, todos os e se possíveis. É como um vigia que nunca dorme, mas que também nunca vê o sol nascer, porque está ocupado demais com as sombras. Essa sobreidentificação com o pensamento é o cárcere mais sofisticado que existe. Você não está preso a correntes. Está preso a um padrão mental
que você nem sabe que pode soltar. E aqui está o ponto de virada. Você não é o conteúdo dos seus pensamentos. Você é a consciência que os observa. E isso muda absolutamente tudo. O sofrimento desnecessário começa a se dissolver, não porque o mundo lá fora se tornou perfeito, mas porque você deixou de viver refém de um futuro que só existe como imagem mental. Respire fundo. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você não precisa se destruir por dentro para provar que está atento. O verdadeiro poder nasce quando você vê o pensamento sem se perder nele. Quando você sente a emoção sem se fundir com ela. E pela primeira vez, você se liberta do sofrimento, que nunca foi seu de verdade. Apenas emprestado da mente, alimentado pela repetição, mas que pode, agora, simplesmente parar. Você percebe que os maiores colapsos emocionais não acontecem em terremotos ou tragédias, mas em pequenos momentos do dia a dia. Uma ligação que demora para ser atendida, uma fila que não anda, um atraso no trânsito, ou até aquela mensagem que não chega. É nesses instantes aparentemente triviais que o ego encontra sua brecha favorita. E, de repente, a mente começa a narrar um drama inteiro. Isso é um absurdo. Sempre comigo. Ninguém me respeita. E pronto. O que era apenas um momento de espera se transforma em um campo de batalha interno. Mas e se o problema nunca foi o momento em si, e sim a história que você conta sobre ele? Eckhart Tolle nos oferece uma chave simples, porém revolucionária. Em vez de resistir, presencie. Em vez de pensar compulsivamente, perceba. Use os momentos simples como treino. Sim, treino, como quem fortalece um músculo adormecido. Esperar no telefone? Em vez de bufar ou checar o relógio 10 vezes, sinta os seus pés no chão, ouça os sons ao redor, sinta a respiração entrando e saindo. Esse é o músculo da presença sendo ativado. E quanto mais você pratica em situações pequenas, mais preparado você fica para os desafios grandes. Porque quando chega a notícia difícil, o rompimento, o diagnóstico, você já tem algo dentro de si que não se abala com tanta facilidade. A mente vai tentar dizer, isso não deveria estar acontecendo. Mas algo mais profundo em você, silencioso, observador, vai saber que isso está acontecendo e que você é maior do que isso. A prática da presença não é um luxo espiritual. É um antídoto direto contra a insanidade cotidiana. É o ponto em que a vida volta a ser vivida em vez de ser interpretada. É onde o agora deixa de ser o obstáculo e se torna um portal. E você pode começar agora. Não precisa de um templo, nem de silêncio absoluto. Basta essa respiração. Esse instante. Essa decisão de não fugir de si. Porque no fim, não é o mundo que te agita. É a ausência de presença que te enfraquece. E o agora, apesar de ignorado, continua sendo tudo o que você realmente tem, tudo o que você precisa, tudo o que existe. Aqui e agora. Às vezes, tudo o que é preciso para despertar é a queda de uma ilusão. Uma notícia que paralisa, um chão que desaparece sob os pés, a demissão inesperada, o fim de um relacionamento, o diagnóstico que ninguém quer ouvir. Quando a mente perde o controle da narrativa, quando o futuro melhor deixa de ser uma opção imediata, algo surpreendente pode acontecer. O desespero bate à porta, mas para alguns, o que entra é a presença. Nesse ponto, a lógica comum falha, porque a lógica espera conforto, segurança, promessas claras. Mas a consciência desperta não nasce do previsível.
Ela emerge do colapso, do vazio que a mente não sabe preencher, do momento em que tudo o que você achava ser desmorona. E no lugar daquele eu agitado, inquieto, faminto por respostas, surge o silêncio, a lucidez. Uma paz que não veio da vitória, mas da rendição. Eckhart Tolle chama isso de o fim do tempo psicológico, quando a mente não consegue mais fugir para o passado ou se esconder no futuro. O agora se impõe, sem permissão, sem negociação. E é nesse agora nu, sem promessas, sem escapatória, que a verdade aparece. Uma verdade que não se explica, mas se reconhece. Você está aqui, inteiro, vivo, mesmo diante do que a mente chamaria de fim. Buda dizia: eu ensino o sofrimento e o fim do sofrimento, não porque ele fosse insensível, mas porque sabia que o sofrimento, quando compreendido, é um mestre. E como todo mestre verdadeiro, ele só permanece enquanto for necessário. A dor que parecia insuportável se transforma em presença. O desespero que parecia esmagador revela silêncio. E a pessoa que você achava que precisava se encontrar desaparece, dando espaço ao que nunca foi perdido. Esse é o paradoxo. Aquilo que a mente teme pode ser o exato ponto de entrada para a liberdade. E não é poesia espiritual, é observação direta, vivência real. Em momentos de ruptura, quando tudo desaba, alguns despertam e nunca mais voltam a dormir. Agora, talvez você esteja se perguntando: preciso sofrer para despertar? Preciso esperar o colapso da minha vida para descobrir quem sou? A resposta é não, mas você precisa estar presente o bastante para reconhecer os sinais antes que eles gritem. Precisa ter coragem de olhar para dentro, mesmo quando o mundo exige que você olhe para fora. Precisa estar disposto a soltar, mesmo sem a garantia de que algo virá depois. E talvez, só talvez, você descubra que a paz que buscava no amanhã sempre esteve aqui, no espaço silencioso entre um pensamento e outro. E se esse for só o começo? E se por trás de cada desafio existir uma porta, esperando apenas a sua presença para se abrir? Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.